Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta. Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, vamos hoje, no início dessa nossa reflexão, emitir algumas considerações sobre o início do Ano Santo a ser inaugurado hoje em nossa arquidiocese. Santo Padre, no último dia 24, abriu em Roma o Ano Santo ordinário da Encarnação, cada 25 em 25 anos. Esta é uma prática já conhecida secularmente na história da Igreja. O jubileu é sempre o tempo propício em que a graça é derramada de maneira extraordinária e o perdão é oferecido na abundância dos dons. No entanto, as prerrogativas para a obtenção deste dom do perdão requererão sempre dos fiéis um ardente desejo de conversão e de mudança de sua própria vida. Para isso, a Igreja prescreve a visita às chamadas igrejas jubilares e outras práticas comuns. Nós, com o desenvolvimento do ano, publicaremos um folder próprio da Paróquia do Amparo, com estas orientações a partir daquilo que foi divulgado pela Santa Sé. Mas hoje, numa peregrinação que terá início às 17 horas, na Igreja de São Benedito e prolongando-se até a Igreja Catedral de Nossa Senhora das Dores, ali será celebrada a missa de abertura e depois apresentada aos fiéis de nossa arquidiocese as chamadas igrejas jubilares em nossa arquidiocese. Vamos aguardar o anúncio do arcebispo e a partir daí então nós vamos organizar de maneira que todos possam buscar este benefício em tempos de perdão oferecido largamente
pela Igreja. A partir da bula, que hoje será lida um trecho durante a celebração da Santa Missa na Catedral, nós fomos convocados a celebrar o jubileu na perspectiva da esperança. Devemos ser portadores desta esperança. O cristão é portador desta esperança, deste entusiasmo, que assim, referindo-se à carta de Paulo aos Romanos, a esperança que não confunde, que não decepciona, é a certeza de que peregrinamos para Deus. E à luz desta peregrinação é a graça que nos é oferecida como dom, pela ação do Espírito Santo. Aproveitemos, pois, mediante as catequeses que serão feitas ao longo do ano jubilar, que ele seja um tempo de graça, de conversão para todos nós. Neste domingo, particularmente, a Igreja nos convoca a rezarmos diante do presépio, dedicando especialmente este domingo à Sagrada Família de Nazaré. Ainda há pouco, na missa das 7 horas, eu dizia, nós hoje enriquecemos o Natal com muitos símbolos, mas aquele que mais está vinculado, associado, eu até de maneira que não se pode dispor dele, o presépio caracteriza uma mística peculiar do Natal. Olhemos para São José, Maria Santíssima e o Menino Deus. É este o sinal com o qual Deus quis fazer-se presente entre nós, no seio de uma família, inserido em nossa vida humana. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ao olhar para o presépio, nós contemplamos a Sagrada Família de Nazaré, à semelhança da qual todas as famílias deveriam ser. E ao grande espelho, Paulo VI, quando visitava a Terra Santa durante o seu pontificado, lembrava que a família de Nazaré é uma verdadeira escola de santidade, de virtudes. Vejamos agora um pouquinho as leituras que estão contextualizadas, que estão previstas, aliás, que foram lidas para o dia de hoje. A leitura primeira desta Santa Missa é retirada do livro do Eclesiástico, é um dos livros mais lidos na liturgia, depois do Saltério, no Antigo Testamento. O autor, inspirado, escreve pelo ano mais ou menos de 180 a.C., quando a Palestina acabava de passar pelo domínio dos Seleucidas. Este domínio, favorecido pelas classes dirigentes, começava a tornar-se uma sedução para o povo da aliança, com a adoção de costumes totalmente alheios à pureza da religião. Há pouco, na missa das 7 horas, lembrava, será que hoje nós, neste mundo de uma cultura relativista, nós não estamos sendo também influenciados, dominados, por esta cultura alheia aos nossos valores cristãos, à nossa doutrina católica, e ao fragor das cascatas, embalado pelo ritmo alucinante, somos levados a estas práticas também. E aí, talvez, mais do que naquela época, nós
procuramos de alguma forma cristianizar ou conciliar nossa vida com práticas que o cristianismo já diz desde já, ou desde outrora, que são incompatíveis com a nossa fé. Então, é tão atual para nós esta passagem. E aí, o autor sagrado vê na família o mais poderoso baluarte contra o paganismo inversor. Assim, seus ensinamentos vão insistentemente dirigido aos filhos que são exortados a prestar atenção às palavras do Pai, como aquele que é o sinal de Deus na sua casa. Essa perícope de hoje, por exemplo, é também um belíssimo comentário inspirado no quarto mandamento, do Decálogo, concretizado em alguns deveres. O cuidado com os pais na velhice, por exemplo, não lhes causar tristeza, constrangimento, ser indulgentes para com eles, se virem a perder a razão, procurar ser compreensivo com eles. E aí no plano humano nós podemos dizer, quem honra o pai e a mãe terá alegria com seus próprios filhos. E no plano religioso, o amor aos pais perdoa os próprios pecados. É como uma indulgência que nos é oferecida numa vida harmoniosa com os pais. Parece que tem se percebido desde muito cedo, nos dias atuais, uma certa resistência neste sentido. Às vezes até o nome pai, mãe, são subtraídos pelo nome próprio do pai. O Senhor, por tu e tantas outras coisas. A bênção substituída pelo oi, papai, oi, mamãe. E assim, como há pouco nós falamos. A influência pagã sobre as famílias nos deixam atônitos diante de uma época de mudança. E aí, nós não temos aquela expectativa de que amanhã será melhor, com o cultivo desses contravalores. E todos já podemos imaginar o que virá pela frente. Na segunda leitura, carta de Paulo aos Colossenses, traz uma exortação à comunidade cristã e uma orientação para os relacionamentos familiares. A primeira parte põe em ênfase o amor fraterno. O acento está na reciprocidade do amor em suas manifestações concretas, tais como a bondade, a compaixão, a humildade, a mansidão, a longanimidade. E a segunda parte frisa a importância de se ter uma vida modelada pelo Evangelho. A palavra de Cristo deve habitar no cristão como um santuário. Os versículos 18 a 21 concentram-se nas relações familiares. A família, parte da comunidade cristã, já deve viver aqueles valores expressos nas virtudes anteriores. Vivendo aquelas virtudes, se chegará a ter a sonhada harmonia conjugal. E, finalmente, o Evangelho nos mostra, não é, aquele momento de angústia vivido pelos pais de Jesus. Imaginemos esta situação na família de Nazaré. José e Maria viveram os dramas humanos. Assim quis a providência divina. Ou seja,
Primeiro, aquela angústia de não encontrar um lugar para hospedar-se. Depois, o temor e o terror diante do decreto do infanticídio de Herodes. Esta passagem de hoje, que se dá justamente do contexto da Páscoa, também não deixou de ser uma angústia para os pais. Hoje, quantos filhos desaparecem da vista de seus pais? E o desaparecimento muitas vezes não é físico. O pai continua vendo, a mãe continua vendo. Mas só que o mundo que ele teceu para si é impenetrável, totalmente desconhecido pelos pais, levado pela influência e pela uma cultura pagã e pelas ideologias do nosso tempo. O encontro de Jesus em meio aos doutores do tempo manifesta a grandeza do dom do Filho de Deus, que mesmo tendo um dom extraordinário, volta para casa e é submisso aos pais. É o Filho de Deus que se fez obediente até a morte e morte de cruz. Meus amados irmãos e irmãs, poderíamos ainda meditar mais sobre a Sagrada Família e o mundo em que vivemos. Que Deus nos ajude a ter cada vez mais convicção da legitimidade desta célula primeira de toda sociedade humana, que é a família. E que o matrimônio, com sua graça própria, possa santificar as nossas famílias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.